zebra, dois placares zerados, um pênalti, o primeiro pênalti perdido no Mundial, e um susto, depois virou goleada, um óbvio apareceu, virou goleada, o atual campeão mundial batendo na Austrália por 4-1, e a Argentina, não é a primeira zebra que eles tomam. Em 1990 perderam para Camarões na estreia, e hoje tomaram uma virada para a Arábia Saudita, a Arábia que nunca tinha vencido em Mundial, foi lá e sapecou por 2-1. A Arábia deu 2 chutes no jogo todo e converteu os dois. Mas em 2 golaços a propósito. Mas para a gente que tem uma rivalidade com a Argentina, foi um gostinho legal. Vamos falar sobre a rodada dessa terça-feira na Copa do Mundo após a vinheta. Salve, salve galera do futebol do Mundial, da Copa do Mundo. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Eu te mandando para que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui é todo serviço. Bom, há mais de 30 anos atrás, quando na Copa da Itália de 1990, o atual campeão na Copa anterior fazia o jogo de abertura, né? E a Argentina, que havia ganho em 86, pegou o chaveamento que parecia ser tranquilo para ela, com Camarões, e inclusive era a seleção africana, né, do continente africano, que ela ia estrear. Todo mundo pensava que a Argentina, naquela ocasião, que estava com a base, que havia ganhado a Copa do México, Maradona inclusive, perdeu para o Camarões por 1-0, foi uma zebra, né? O Camarões depois mostrou que não seria tão zebra assim, que ela passou na primeira fase, nas oitavas de final, eliminando a Colômbia, e foi eliminada nas quartas de final para a Inglaterra, de um jogo polêmico. Mas naquela vitória em si com a Argentina, foi considerada zebra. Foi a primeira zebra que eu lembro de ter visto em Copas do Mundo, até lembro de ter ficado assustado com aquilo. Que isso, não sei o quê. E hoje, parece que eles ficaram com saudade daquela zebra, tomaram uma virada na Arábia Saudita por 2-1, com Messi e tudo. Messi que fez o gol de pênalti, que abriu o placar para a Argentina, mas a Argentina em hora nenhuma mostrou um bom futebol. Mas parecia que eles iam controlar a partida. Tiveram 2 gols bem anulados, que a Arábia Saudita adiantou sua marcação, obrigando os jogadores do sistema defensivo da Argentina a jogar por lançamento, e toda hora os jogadores da Argentina caíam em impedimento, caíam o que a gente chama aqui de linha burra, que é a linha de impedimento, né? Aqui a gente já sabe como driblar esse tipo de marcação, e eles caíam toda hora, tanto que a Argentina tiveram 2 gols bem anulados. E no segundo tempo, a Arábia, que passou a primeira etapa praticamente sem chutar gol, deu 2 chutes. E, aliás, 2 golaços, né? Um que o Saleh aproveitou o cruzamento, chutou de primeira, e o outro que o camisa 10 da Arábia cortou o marcador e chutou no ângulo no goleiro. Depois dali, a Argentina, que costuma fazer isso no futebol sul-americano, pelo menos, de cativar e parar os jogos de falta, exagerar quando um jogador está machucado, eles provaram para o veneno que a Arábia fez esse artifício, e mesmo com o árbitro marcando um acréscimo além do que ele já havia estipulado, ele deu 10 minutos de acréscimo, fez 14. A Argentina sequer deu um susto na Arábia, que seguraram bem a vitória.
Inclusive, é a primeira vitória, se não me engano, da Arábia em mundiais. O resultado era tão improvável até para eles, porque a Argentina é uma seleção de tradição, tem um jogador que foi considerado várias vezes o melhor do mundo, que é o Messi, tem o Di Maria, tem vários jogadores, principalmente no ataque, que tem poder de decisão. Então era considerado improvável que a Arábia vencesse a partida, tanto que alguém que não fez a aposta, apostou que a Arábia fosse vencer a partida, da forma que venceu, hoje está milionário. Para vocês verem como seria improvável, tão improvável que os jogadores, o elenco todo da Arábia, depois do vestiário, festejaram, parecendo que haviam ganhado a Copa do Mundo. Mas o jogo em si foi vitória justa, mérito total da Arábia Saudita. E a Argentina, se ela perder na próxima partida, já vai estar fora, já vai estar eliminada na primeira fase. Na última Copa do Messi, pela idade que ele tem, ele não vai estar em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Mas, pelo Messi, que eu gosto do futebol dele, seria injusto, mas pela rivalidade com a Argentina, seria um gostinho legal, né? Até porque seria um adversário a menos no Brasil de cruzar quando chegar o mata-mata. Mas vamos ver, porque hoje, se a Argentina jogar na próxima partida, como jogou hoje, já pode voltar para Buenos Aires. Depois teve a Dinamarca e Tunísia, uma partida que pareceu que eu ter visto muitos jogos dessa Série B do Campeonato Brasileiro, muitos que o Vasco jogou, cheio de erros de passe, a Tunísia me escandalou, porque os caras não sabiam sequer cobrar escanteio. Todos cobravam antes até da primeira trave. E desses erros de passe e conclusão, mesmo assim a Tunísia teve uma chance muito clara no primeiro tempo e a Dinamarca no segundo, mas não souberam converter e o 0-0 acabou sendo óbvio. Já no jogo seguinte, México e Suíça que tem o Lewandowski, um cara de poder de decisão, mas o México anulou, inclusive o Lewandowski perdeu um pênalti, o Shoa parece que cresce em mundiais, ele pegou o pênalti, e o México também teve um gol anulado, mas ficaram no 0-0. E no jogo das 4 da tarde, a Alemanha tomou um susto na Austrália, a Austrália abriu o placar, mas que tem Mekepé, tem Giroud, tem poder de decisão, ficaram tranquilos. Viraram ainda no primeiro tempo o gol da virada da França, meio feito foi o Giroud, o rebote fez o empate, o Giroud fez o da virada, e o erro de saída de bola da Austrália, e depois a França jogou o suficiente para golear, fizeram o terceiro e o quarto gol no segundo tempo. O Mekapé fez o gol de cabeça e o Giroud fez o segundo dele da partida também de cabeça, mas souberam se impor como atuais bicampeões mundiais e golearam a Austrália. A Austrália, quando disputava a eliminatória da Oceania, eles pareciam ser uma seleção, uma máquina de fazer gol, vencer por 10-1, por 20-1, enfim, como pegava só a seleção fraca, goleava. Agora eles estão disputando a eliminatória europeia, conseguiram se classificar, porém, quando vê como uma seleção europeia de mais tradição, ainda são bem fracos. Mas valeu pelo espetáculo na França. E a Argentina abre olhos, senão não passam nem na primeira fase.
Amanhã terá mais jogos da Copa do Mundo, né? Vamos ver quais são os jogos, já rapidinho aqui, jogos do Mundial amanhã, né? Já que o Brasil só estreia na quinta-feira contra a Sérvia, mas espero que tenha bons jogos, porque o da Tunísia e o da Dinamarca deu uma raiva. E tão ruim que tem erros grosseiros de passe. Bom, mas amanhã tem, às 7 da manhã, no horário de Brasília, Marrocos e Croácia. Croácia, que é a atual vice-campeã, estão com aquele título perdido para a França, na Rússia engasgada, que tem o Dimitri. Tem bons jogadores e o camisa 10 do Real Madrid. Real Madrid, eu não sei direito. Alemanha e Japão, Alemanha ampla favorita. Se o Japão vencer, é zebra. E Espanha e Croácia, esse jogo eu chamo de... Croácia não, Costa Rica, desculpem. Espanha e Costa Rica, a Espanha ampla favorita, né? Não é a base que ganhou a Copa de 2010, né, na África, mas é uma seleção boa. Não vejo a Espanha como favorita esse ano para conquistar o bicampeonato, mas é uma seleção que dá para passar na primeira fase, né, do seu grupo. Então, até amanhã, mais um dia a dia no Mundial, né? Jogos de amanhã, Croácia, para mim, a favorita. Alemanha, como eu falei, favorita. Espanha, também favorita diante da Costa Rica, né? Mas, então, até amanhã, com análise dos jogos de quarta-feira. Lembrando que quinta-feira, às 4 da tarde, tem Brasil e Sérvia. Até mais.